Irmãos, nós temos vivenciado o ano da bênção, um ano que Deus tem falado forte nos nossos corações. Estamos na série Os Patriarcas, onde estamos estudando então os patriarcas da Bíblia. Temos estudado a vida de Noé e é incrível ver como Deus tem trabalhado princípios poderosos na nossa vida através de Noé. E hoje nós vamos continuar com Noé. E o título da nossa palavra é o convite da aliança divina para uma vida abençoada. Nós vamos ter o texto base de Gênesis 9, 9 ao 17. Vocês podem acompanhar. Confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas e um dilúvio destruirão a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Amém, irmãos? E é muito legal nós vermos esse sinal. A palavra de hoje, ela é baseada num vídeo do nosso pastor Edson, vocês podem procurar depois lá no YouTube, que é o real significado do arco-íris. Então vejam depois lá e compartilhem também. É uma aula de teologia aquele vídeo também. E eu acho muito interessante a gente refletir sobre o arco-íris, que para mim ele é um sinal muito relevante da aliança com os seres vivos. É um sinal que ele desperta tanto uma admiração para o crente quanto para o descrente. Todo mundo enxergou um arco-íris, ele para e contempla. Ele para e avisa: tu viu o arco-íris lá? Então é um sinal tão forte que toda a criação observa. E assim tem sido, desde a época de Noé até os nossos tempos. E é interessante, eu fui pesquisar um pouco sobre o arco-íris, e tem vários estudos já que nos falam que o formato total do arco-íris é um círculo. A gente só consegue ver uma parte, mas com fotos de cima a gente enxerga ele como um círculo total, realmente uma aliança. Olha como Deus foi perfeito. Perfeito em todos os detalhes. E é interessante a gente pensar também que as cores, hoje elas têm um sentido não verbal de linguagem. Elas representam em cada cultura, em cada contexto, algo. Por exemplo, no Ocidente, a cor branca ela representa o quê? A gente vê, a cor branca ela representa paz. A gente tem que fazer um sinal de paz, alguma situação, a gente levanta uma bandeira branca lá, solta uma pomba branca. Então o branco ele é relacionado, por exemplo, à paz. Já em outros lugares do mundo, simboliza brilho, pureza e plenitude. Mas também em outros lugares podem simbolizar a morte. Então, em cada cultura, a cor ela também vai representar algo. E trazendo para o nosso contexto bíblico, as cores também elas possuem significados específicos, assumindo a função de símbolo. Cada cor presente nos textos da Bíblia faz alusão a alguma característica de Deus e uma faceta da criação e do seu plano redentor. E o arco-íris ele não foi diferente, irmãos. O arco-íris ele representa a própria pessoa de Jesus. E como Deus profeticamente, usando Noé, a arca, o arco-íris, ele nos leva numa visão espiritual do que seria Jesus aqui cumprindo a sua missão. Então Deus ele foi tão perfeito que ele também nos representa a cada cor um significado. O vermelho ele representa o sangue de Jesus derramado por nós. Então nós podemos ver o sangue vermelho que Jesus derramou
por cada um de nós presente. Nós podemos ver no laranja a justiça, o sol da justiça, Jesus nos justificando. O amarelo, o reinado, Jesus ele veio para reinar aqui. O verde, sabedoria e maturidade. Jesus, em toda a sua maturidade, em toda a sua sabedoria aqui na terra, nos deixou um legado. O azul é divindade, céu, Jesus como Deus. O anil, a santidade de Jesus. Jesus foi 100% santo aqui nessa terra. E o violeta, o sacerdócio. Jesus se entregou no altar. Então, cada cor representa algo na vida de Jesus. E baseado, irmãos, nessa aliança, hoje a gente também vai ver 3 ações de como a gente pode atrair as bênçãos de Deus baseado nessa aliança. E o primeiro ponto que vocês podem preencher na guia de vocês, a primeira ação é comprometimento. O arco-íris revelado em Cristo nos mostra como uma vida cristã deve ser vivida. E a nossa primeira ação, irmãos, ela deve ser o comprometimento em sermos cristãos de verdade. As cores do arco-íris, elas nos dão essa completude de vida cristã, trabalhando desde os nossos pensamentos até as nossas ações. E o comprometimento, ele é tão profundo, quando a gente começa a trazer essa alusão às cores e uma vida cristã, porque não tem como a gente se comprometer pela metade. Ou nós vamos ser cristãos, ou nós vamos ser não cristãos. A gente não vai conseguir ficar no meio termo. Porque a gente começa a ver o vermelho, uma vida de sacrifício de Jesus, aquele sangue derramado, ela representa que a gente precisa ter uma vida de sacrifício diário. A gente precisa valorizar esse sacrifício de Jesus, sacrificando diariamente a nossa vida. E sacrifício vai doer. Sacrifício não é simples. E ele é diário. Diariamente a gente precisa negar-se a si mesmo. Diariamente a gente precisa tomar a nossa cruz e servir a Jesus. O laranja, que nós precisamos ser justos em nossas decisões e ações. Que essa justiça que Jesus representa, que Jesus nos traz, nós também precisamos trazer para a nossa vida, nas nossas vidas de decisões, na nossa vida diária, na nossa vida de trabalho, de estudo, de relacionamentos, a busca pela justiça. O reinado de Jesus amarelo significa que a gente também deve se esforçar para ser líder, formador de opinião baseado na Bíblia. Sermos cristãos influentes, cristãos que as pessoas podem olhar para nós e pedir uma palavra, pedir uma oração, pedir um conselho. Que a gente tenha na ponta da língua os nossos posicionamentos com o que a palavra de Deus nos ensina sobre o que esse mundo prega para nós hoje. Que não tenhamos medo de expor isso também, de exercer essa liderança que Jesus nos dá. O verde, a sabedoria e a maturidade, que nós devemos ser um exemplo de crescimento em maturidade e sabedoria. Que nós possamos ter uma vida de evolução em maturidade, uma vida de evolução em sabedoria. Que possamos não ficar estagnado. Uma coisa fantástica que todo início de ano assim, eu escuto e eu admiro e eu fico pensando e refletindo, que o pastor Edson sempre traz. Eu quero nesse ano ser melhor do que o ano passado. Eu quero evoluir com Cristo. E esse é o desejo de Deus, que nós cresçamos em maturidade, que nós cresçamos em sabedoria, que nós consigamos avançar na nossa vida. Que nós consigamos realmente a cada ano que se passar se tornar um cristão mais maduro. O azul, a divindade, o céu, é nós entendermos que nós não pertencemos para esse mundo. É nós termos a total ciência que o nosso lugar ele não é aqui, isso aqui é passageiro.
Isso aqui é 60, 70, 80, 90 anos para os mais experientes. Perto de uma eternidade não é nada. E nós temos essa ciência que nós vamos viver aqui nessa terra, que possamos viver da melhor forma, mas o nosso lugar vai ser passar a eternidade com Deus. O anil, a santidade de Jesus, nos mostra essa principal característica do cristão, que é ser santo, é buscar a santidade. É na medida que a gente errar, a gente se arrepender imediatamente, a gente buscar o perdão, a gente buscar o arrependimento, buscar viver uma vida santa, uma vida irrepreensível. E o violeta, irmãos, é a gente conseguir levar pessoas também a Cristo. É a gente ser esse sacerdote nos lugares que a gente estiver, em casa, com a nossa família, no trabalho, com os nossos colegas, na escola. É levar esse sacerdócio. A Bíblia nos fala que nós fomos escolhidos para ser ministros do Evangelho aqui, raça eleita, geração santa. Isso é muito profundo, irmãos. Quando a gente olha um cargo desses aqui na terra, a gente começa a pensar, esses caras, eles são importantes. Quanto mais Deus nos deu a honra de podermos ser ministros do Evangelho aqui, de podermos ser sacerdote aqui nessa terra. Isso é muito profundo, irmãos. É um compromisso muito sério. Por isso a gente não consegue ser meio cristão. Por isso o comprometimento da nossa vida cristã ela precisa ser 100%. Simboliza que nós vamos ser 100% perfeito em tudo aqui? Não. Mas que nós precisamos buscar ser sim, com a ajuda de Cristo. Ele vai nos evoluindo, nos capacitando a cada dia. E é muito interessante, irmãos, que a maior bênção disso tudo é a gente poder viver na presença de Deus e poder realizar a sua vontade. Essa é a maior bênção que Deus tem para nós. É nós conseguirmos fazer isso. Foi nós termos nos tornado amigos de Deus. Foi nós termos a salvação através de Jesus. E abrindo um parênteses, irmãos, infelizmente a gente tem visto com muita tristeza que essa bênção, que é a mais valiosa, de nós termos Jesus no nosso coração, de nós termos a presença dele conosco, e a oportunidade de fazer a sua vontade, muitas vezes sendo trocada por bênçãos materiais, bênçãos que vão massagear o nosso ego, muitas vezes carregando um falso evangelho e um falso Cristo. A gente precisa sempre trazer para o nosso coração que o que mais importa é estarmos com Cristo. O demais será acrescentado. Se nós buscarmos a Ele, se nós estivermos, nos comprometermos em buscar Ele. E é interessante se a gente vai olhar para a vida de Noé. Lembrando da mensagem da pastora Cíntia semana passada, quando Noé construiu um altar, qual que era a situação que Noé estava? Somente com a presença de Deus e a sua família. Ele tinha perdido tudo que ele conquistou numa vida inteira que ele tinha nesse mundo terreno. E sobrou somente Deus. E isso nos mostra, irmãos, o quão precioso é isso. Que um dilúvio pôde levar tudo que ele construiu. E ele não se importou em permanecer temente e fiel a Deus, comprometido. Irmãos, ponto 2, para a gente preencher, é a perseverança. Que um arco-íris surgir, a chuva precisa passar. É muito interessante a gente ver como que um arco-íris ele se forma, e na maioria das suas vezes assim é após uma chuva. Se não choveu, aquele ar ele vai estar com gotículas de água, e quando o sol refletir em uma determinada situação, vai aparecer o arco-íris. E isso é muito interessante a gente pensar que na nossa vida cristã, muitas vezes, o arco-íris, as bênçãos, elas vão vir após a chuva passar. Após aquela tempestade passar.
E se a gente vai voltar para o capítulo 8, é muito interessante que além da chuva passar, a gente vai ter alguns meses ali ainda que as águas elas estavam escoando. Léo, eu fiquei refletindo sobre isso, o quão profundo é na nossa vida cristã e quão perseverantes nós precisamos ser. Porque muitas vezes nosso desejo como cristão é o quê? Que a tempestade passe e que tudo se resolva. E não é, viu aquela tempestade chegar, viu aquela tempestade passar e as coisas não se resolveram. Levou-se alguns meses. Em torno de 7 meses ali para as águas começarem a acalmar. E da mesma forma Deus trabalha conosco também. Várias tempestades que elas cruzaram, vai ter um tempo ainda de perseverança até as coisas baixarem, até as coisas se reorganizarem. E é nesses momentos que a gente precisa dessa perseverança. Deus ele vai nos ensinando, de pouquinho em pouquinho avançando, não teve essa chance. Simplesmente veio o dilúvio, acabou a chuva e aquele mar de água. E Deus, espera, vai baixar, né? Um dia vai baixar. E é interessante a nossa postura nesses momentos, como ela precisa ser forte em Deus. Quero compartilhar com os irmãos algumas posturas para a gente adotar durante esse momento de perseverança. Eu trouxe a primeira delas como manter a fé em Cristo. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé. Mostrem coragem e sejam fortes. A Bíblia não nos fala todo o bastidor da história de Noé e sua família, mas eu imagino que talvez quando a gente chegar no céu vai ter lá algumas perguntas frequentes lá que a gente vai poder saber, né? Eu fico pensando todo aquele tempo, talvez as dúvidas que chegaram, será que mesmo vai baixar essa água? Será que mesmo vai acontecer as coisas? Será que mesmo a gente vai ter uma nova oportunidade? E Coríntios, quando Paulo deu esse conselho, fiquem alertas, né? Permaneçam alertas, permaneçam firmes na fé, não desacreditem do que Deus prometeu, mostrem coragem e sejam fortes, ou seja, além da gente ter fé, é para a gente se posicionar com uma postura de fé, uma postura de coragem. Eu fico imaginando que isso se remete muitas vezes à situação da tempestade de Jesus com os discípulos. Todos eles tinham fé em Jesus. Mas naquele momento tiveram uma postura de desespero, uma postura de medo. E Jesus alertou eles, vocês tiveram pouca fé. Talvez se eles tivessem uma postura de coragem, uma postura de força, uma postura de fé, talvez seria tudo diferente. Então a importância de nós nos mantermos, irmãos, com uma fé inabalável em Cristo. Segunda postura, a gente depositar nossas forças e esperanças em Cristo. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força, Filipenses 4,13. E esse texto ele é tão interessante que esse versículo ele surge no meio de um contexto onde Paulo fala que eu sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco, sei o que é passar fome, sei o que é ter bastante alimento. Tudo eu posso naquele que me dá forças. Então a gente depositar a nossa força e a nossa esperança em Cristo, nesses momentos de perseverança, é nós fazermos a nossa parte. Esperança é uma espera boa, é nós conseguirmos esperar de uma forma tranquila, aquietar o nosso coração. Terceira postura é confiar nos planos de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. É nós termos ciência que o que nós estamos vivendo naquele momento de perseverança, que muitas vezes ou estamos na tempestade ou estamos esperando as águas baixarem, faz parte do plano de Deus. É nós sabermos que isso também está cooperando para algo. É saber que isso faz parte do propósito que a gente precisa viver.
E juntando essas três posturas, a gente consegue se manter numa postura de perseverança em Cristo. Mantendo a nossa fé, depositando a nossa força em Deus e confiando nele, fica muito mais fácil de nós encararmos os momentos. E da mesma forma, irmãos, compartilhando com vocês, se a gente não fizer essas posturas, nós damos margem para posturas que muitas vezes vão nos fazer perder a perseverança, como dúvida e busca pela razão incondicional, tentando entender a Deus com nossa mente humana. Eu fico imaginando Noé, olhando aquela imensidão de água, tentando entender como que aquela água iria baixar. Ou ele ia perder, acho que a sua vida tentando entender e não ia conseguir, ou ele depositava a sua fé em Cristo. Irmãos, a nós como cristãos, não cabe buscar entender a Deus de uma maneira incondicional, tudo. Muitas coisas ele não vai se revelar para nós, simplesmente ele vai nos dar uma direção. Não cabe a nós querer entrar na onda de hoje que a gente tem que questionar o porquê de tudo. Está muito na moda a gente saber o porquê das coisas, né? Desde a infância, a criação hoje nos instiga que tudo tem que ter um porquê. Não. Com Deus não funciona assim. Ele sabe os porquês. E a gente tem uma mente tão pequena comparado de Deus que a gente não vai nem conseguir entender o raciocínio dele. Então pare, irmãos, de tentar ficar entendendo tudo nesses momentos. Fortaleçam a fé. Outra postura que nos faz perder perseverança é medo e covardia de seguirmos um plano já estipulado por Deus. Infelizmente a gente vê vários cristãos que até começam bem, iniciam um plano, estão no meio do caminho e de repente sentem o quê? Medo. Porque de repente Deus deu uma palavra dura. Porque de repente Deus deu uma palavra que vai contra tudo aquilo que tu já tinha vivido. E de repente a gente se vê sem coragem. A gente se mostra covarde, dizendo assim, eu desisto. E joga fora toda uma caminhada de cristianismo, toda uma caminhada de fé, por muitas vezes uma situação que você achou difícil demais. Por uma situação que talvez você pensou, não, isso aqui Deus exagerou comigo. A Bíblia fala que Deus ele não nos dá nada que a gente não possa suportar. Suportando com Cristo ao nosso lado. Outra postura que tem feito vários perder a perseverança é a busca por prazeres desse mundo, tentando se satisfazer temporariamente. Você flertar muitas vezes com o pecado. Você simplesmente achar que não vai dar nada, é só uma vez que eu vou sair em tal lugar lá. Afinal, eu mereço, eu estou certinho, faz tanto tempo, né? Eu mereço aproveitar a vida um pouco. Não façam isso, irmãos. Às vezes é uma brecha só que a gente abre e a gente nunca mais volta. Outra postura é a ansiedade para vivermos o futuro que Deus reservou. Perseverança tem a ver com espera. Perseverança tem a ver com a gente aguardar os momentos certos, suportar o caminho. A ansiedade tem a ver com que a gente queira viver isso antes da hora. Queira entender mais do que Deus, queira muitas vezes dizer como Deus tem que trabalhar, apressar o tempo. E outra postura, irmãos, confiarmos nos nossos braços para realizar algo. Isso que está demorando demais. E muitas vezes a gente já teve palavras na nossa vida, a gente já teve tempos que Deus se revelou e a gente insiste em lutar. Irmãos, a perseverança ela é
um ponto-chave para a gente conseguir atrair as bênçãos. Ela é um ponto-chave para que a gente possa também viver o terceiro ponto, a terceira ação, que é contemplação e testemunho. Diversas bênçãos vêm através do testemunho e todas as bênçãos devem ser testemunhadas para a glória de Deus da forma que Ele direcionar. Irmãos, eu trouxe nesse ponto 3 uma ação conjunta para dar o sentido da questão que não basta apenas a gente contemplar as bênçãos de Deus. Nós necessitamos testemunhá-las de alguma forma, trazendo a glória para Deus. Deus, Ele nos dá as bênçãos não somente para a gente ficar contemplando, mas essa glória precisa voltar de alguma forma para Deus. E primeiro a gente precisa entender o que é contemplar, o que Deus tem realizado na nossa vida e no meio que a gente vive. Ele está com todo o controle, Ele sabe o que faz e sabe o que permite. Crescermos em maturidade e sabedoria para discernirmos isso em nossa vida é um passo poderoso na nossa vida cristã. É quando a gente consegue começar a enxergar Deus em tudo que a gente faz, Deus em tudo que a gente vive, Deus em tudo que está presente ao nosso redor. Nós conseguirmos enxergar que Deus está agindo ali, que Deus tem nos abençoado, tem nos protegido. É conseguirmos enxergar que a nossa vida, ela só existe por causa que Deus permite. E isso já é uma bênção. E quando a gente começa a enxergar as bênçãos pequenas do nosso dia a dia, Deus começa também a nos fazer enxergar bênçãos maiores. Mas a gente precisa ser grato a Deus desde o pouco. Precisa começar a enxergar a Deus desde o nosso dia a dia até bênçãos maiores que Ele nos traz. E existem várias formas de testemunhar isso. Pode ser em secreto, pode ser em pequeno grupo de pessoas, pode ser publicamente. E é interessante como Deus, Ele trabalhou isso em Noé também, no capítulo 9 de Gênesis. Ele traz esse momento, com palavras para Noé e seus filhos, trazendo essa visão do arco-íris. Eu fiquei pensando, pastor, como foi interessante que Deus mostrou o arco-íris para todos que estavam no mundo, todos os homens que estavam presentes. Eram 4 pessoas, mas era. E eu fiquei refletindo como isso um dia vai voltar com Cristo, aonde todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Deus vai fazer isso de uma forma pública para todos. Outros momentos, Deus vai simplesmente você chegar, vai para o teu quarto, ora e agradece. Outros momentos, Deus vai chegar para ti, posta isso. Então, Deus, Ele tem diferentes tipos de fazer você testemunhar. Mas precisa existir o testemunho. A gratidão a Deus. E isso é muito interessante. Fazendo de novo a alusão ao arco-íris. É interessante como, da mesma forma, a gente faz isso, Desde uma criancinha, Deus já colocou isso na gente. Eu vejo os meus pequenos, eles enxergam um arco-íris. Olha lá, pai, tem um arco-íris lá. Olha lá, vamos tirar uma foto, vamos mandar para a avó, vamos fazer. Isso Deus colocou em nós, o desejo de testemunhar. E nós precisamos exercer isso na nossa vida. O desejo de testemunhar as bênçãos de Deus. O testemunho, irmãos, ele é uma ferramenta poderosa, porque ele direciona ações, ele fala de experiências. Se Noé não tivesse seguido testemunhar de tudo que ele vivenciou, talvez nós nem saberíamos essa história, mas Deus fez questão de nos trazer. Até hoje aqui nós estamos falando de Noé, há tantos mil anos atrás, porque existiu o testemunho dessa bênção. Alguém escreveu lá, alguém relatou, alguém falou, e Deus foi glorificado nisso. Então, irmãos, que nós possamos perder a vergonha de testemunhar o que Deus tem feito.
A gente vive bênçãos diárias, vive bênçãos a cada momento. Uma vitória na empresa, uma prova bem-sucedida, uma bênção financeira, um perdão liberado, conquistas, sonhos realizados, dificuldades vencidas, suporte na provação. Cabe a nós glorificarmos a Deus em tudo isso, testemunharmos, contemplarmos, entendermos que tudo isso faz parte da aliança que Deus tem com a gente. Desse arco-íris que Deus colocou como um sinal de aliança, e nós podemos ver isso hoje tão bem refletido e explicado pelo pastor na presença de Jesus Cristo, na figura de Jesus. Irmãos, nossa conclusão nos fala que Deus tornou visível sua aliança conosco através do arco-íris. Devemos tornar visível nosso compromisso com Ele através das nossas ações. Uma vida de aliança com Deus é uma vida abençoada. Amém, irmãos? Pastor? Irmãos, vamos se colocar de pé. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Vamos refletir um pouco sobre essa aliança, esse sinal que Deus colocou. Deus, ele foi tão perfeito que é impossível a gente não notar um arco-íris no céu. Se você está lá fora e olhou para o céu e tem um arco-íris, você nota. E nós fomos criados, irmãos, nessa terra para glorificar a Deus. E que a gente possa honrar essa aliança e trazer na nossa vida Cristo refletido para que as pessoas possam enxergar isso. Que possamos essa noite reafirmar com Cristo compromissos, perseveranças e posturas de testemunhar. Irmãos, essa é uma noite de reafirmar alianças com Deus. Deus, ele renova as suas misericórdias a cada manhã. E se você está pensando muitas vezes que para você as misericórdias acabaram, não, elas se renovaram hoje. Mas Deus, ele não pode fazer uma coisa por ti, que é você assumir que quer voltar para Ele, se render a Ele novamente. Essa noite Ele está te mostrando um arco-íris, uma aliança, se mostrando que Ele é real. Cabe a nós, irmãos, dizer: Deus, me ajuda novamente a seguir essa aliança. Me perdoa. Vem reinar em mim novamente. Me traz sabedoria. Me ajuda a ser santo. Me ajuda a ser sacerdote. Todos de olhos fechados, irmãos. Se tem alguém essa noite aqui que deseja externar esse desejo para Deus, não deixe para outra hora. Faça um sinal com a sua mão. Amém. Aleluia, Deus. Amém. Glória a Deus. É uma noite de alianças. É uma noite de bênçãos, irmãos. E nós somos agradecidos a Deus por isso. Vamos junto como igreja orar. Repita comigo essa oração. Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por o Senhor sempre querer realizar, Deus, em mim uma renovação dessa aliança. Me perdoa por ter me afastado dela. Eu quero firmar novamente um compromisso com a vida cristã. Um compromisso contigo, Cristo.
Me ajuda a permanecer nos teus caminhos. Eu te agradeço por me receber de volta. Amém. Deus, muito obrigado por esse momento, Deus, de alianças renovadas, Deus, de filhos que voltaram, Deus. Nós somos agradecidos porque o Senhor em todo momento se mostra presente, Deus. E nós somos agradecidos, Deus, porque filhos voltaram para essa presença hoje. Esteja abençoando, Deus, a vida de cada um dos irmãos aqui. Esteja trazendo, Pai, cada vez mais, Deus, esse símbolo do arco-íris, Deus, simbolizado na presença de Jesus, mais forte no coração de cada um, Deus. Que cada irmão aqui, Deus, possa trazer, Deus, para o seu dia a dia, Deus, um compromisso cada vez maior, Deus, com uma vida cristã. Em conseguir aguentar perseverante, Deus, as tempestades e as chuvas baixarem as suas águas, Deus. E que possamos aprender a contemplar e testemunhar de todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Deus. Muito obrigado, Deus, por o Senhor estar nos abençoando. Fica conosco, Deus, em todos os nossos momentos de vida, Deus. Amém.